Fala galera ligada do canal, beleza? Meu nome é Fernando, este é mais um Zona Mista e hoje bora falar de Campeonato Paulista. Paulistão 2026, saiu a nova tabela, saiu o novo formato. E aí, quem se deu bem com isso? Quem se deu mal com isso? Vamos falar um pouquinho a respeito disso, ok? Bom, você que já é inscrito, faz aquele ritual de sempre, curta, comente, compartilhe os vídeos do canal com seus colegas. Você que não é inscrito, faça aquele ritual de sempre também, se inscreva, venha fazer parte e nos ajude também a bater a nossa meta, beleza? Bom, ontem na Federação Paulista de Futebol nós tivemos a definição e apresentação do novo Campeonato Paulista. Nós tivemos lá os presidentes de São Paulo, Palmeiras, Santos, Bragantino, Portuguesa, Mirassol, entre outras instituições, ok? E eles foram para essa reunião para definição, tá? Tudo começou lá atrás quando o senhor Samir Chald definiu que haveria uma mudança no calendário dos campeonatos em que as federações estavam filiadas, ou seja, a gente tem a CBF, a federação, e aqui estão os clubes, tá? Tudo que mandam eles dizem amém. O que acontece? Nós tínhamos um Paulistão com 16 datas. Esse Paulistão foi rebaixado para 11 datas. Então nós temos 11 datas. O Samir Chald chegou, falou para o Reinaldo Carneiro Bastos, que é o presidente da FPF. Ô Reinaldo, se liga. Ano que vem é com 11, tá? Ano que vem é com 11, te vira. O que você vai fazer, eu não sei. Te vira. Tem que ter 11 datas. Mediante a esse aviso, o Reinaldo definiu uma nova tabela, um novo formato para o Campeonato Paulista. E ontem foi a reunião de apresentação desse formato. Vou deixar aqui com vocês a tabela para vocês entenderem, tá? Nessa tabela vocês estão vendo aí Santos, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Bragantino, Ponte Preta, Guarani, Mirassol, Velo Clube, Capivariano, Primavera, todos os clubes. Do lado, vou pegar o Santos como exemplo. Do lado do Santos nós temos Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Bragantino, Novo Horizontino, Guarani. Todas essas equipes, essas 8 equipes que vocês estão vendo, serão as equipes que o Santos vai enfrentar ao longo das 8 datas que ele tem. Não serão exatamente nessa sequência, tá? Não serão exatamente nessa sequência. A sequência ainda não foi entregue para os clubes, a tabela ainda não foi entregue para os clubes. Os clubes sabem que existem um número de potes, qualificação por ranking da federação, e os clubes sabem também que eles vão enfrentar esses clubes. Quando isso vai acontecer, em quais datas, isso ainda não se sabe. Tá? E falando em potes, vou deixar os potes aqui para vocês entenderem. Então, como funciona? No pote 1, a gente tem aqui ó, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. No pote 2 nós temos São Bernardo, Novo Horizontino, Bragantino e Mirassol. No pote 3, Ponte Preta, Guarani, Velo Clube e Ponte Preta. No pote 4, Botafogo de Ribeirão, Capivariano, Primavera e Noroeste. Certo? Cada pote tem 4 times de acordo com uma coisa chamada ranking. Isso, cada vitória, cada jogo determina um número de pontos para esses times, para eles fazerem parte desse ranking. Aí eles são colocados nesse potes, sorteados, e aí você tem a sequência de cada um ali. É um formato parecido com o da Champions League. Bem parecido. Não chega a ser igual. Muita gente está falando, é igual. A diferença do formato da Champions é o seguinte. Vou pegar o Barcelona como exemplo. O Barcelona tem 4 potes. Ele está no pote 1. Então, ele enfrenta 8 jogos. Ele enfrenta 2 jogos do pote 1, 2 jogos do pote 2, 2 jogos do pote 3, 2 jogos do pote 4. Ponto. Isso não acontece ainda no Campeonato Paulista. Estava vendo a dispersão de equipes que irão se enfrentar e eu ainda consegui perceber que tem grupo que não tem exatamente, tá, equilibrado 2 adversários de cada chave, de cada pote, de cada grupo. Isso é normal. É o primeiro ano, tá? É o primeiro ano de cada desse tipo de campeonato. Então acho que algumas falhas serão corrigidas ao longo da rota nos anos que virão. Tá? É um ponto positivo. Gostei da mudança. Ficava muito maçante você ter 16 datas e um campeonato que acabava praticamente em abril. Entendeu? É realmente algo um pouquinho fora de órbita, assim, se a gente for falar de junção entre Campeonato Brasileiro e Campeonato Paulista. Mas já já vocês vão ver que eu tô falando uma baita de uma groselha. Por quê?
Porque o Campeonato Brasileiro vai acontecer em conjunção com o Campeonato Paulista. Então, pô, se eu tava reclamando que tava muito longo, porque acabava lá em abril, tinha 16 datas e realmente ficava algo muito longo o campeonato, agora o campeonato tá mais curto, mas também o brasileiro começa junto. Então metade quase do Campeonato Paulista vai ter ressonância com o Campeonato Brasileiro. Algo a se pensar. Bom, pontos negativos, cara, vamos mensurar alguns pontos negativos, vamos começar pela questão de datas, tá? Datas. O Campeonato Mundial de Clubes, ele termina no dia 17 de dezembro. Fernando, o vídeo é sobre o Campeonato Paulista. Por que você está falando do Mundial? Porque o Palmeiras é finalista da Libertadores. Se o Palmeiras ganha a Libertadores, ele vai enfrentar o PSG no dia 17. Se tudo correr bem, tá? Palmeiras ganhando ou não ganhando, ele só volta no dia 18. E vai chegar aqui lá para o dia 19. Então o time do Palmeiras se reapresenta no dia 19 para tirar férias. O pessoal chega, guarda as coisinhas lá, dá aquela famosa baixa e vai embora. Férias dia 19 para o Palmeiras. O campeonato começa dia 8. Os clubes têm que se reapresentar com uma semana antes do campeonato começar. Tá? Com uma semana. Então, os caras vão ter 11 dias de férias. 11 dias, no máximo 12, né? Que é do dia 19 até o dia 1º de janeiro. Vamos pegar o caso do Corinthians agora. Corinthians está na Copa do Brasil. Se o Corinthians for finalista, ganhando ou não, pouco importa o resultado, o que importa é a data, a Copa do Brasil acaba dia 21 de dezembro. Então, no dia 22, o Corinthians se reapresenta para sair de férias e volta no dia 1º. São 9 dias de férias. 9. Vamos pegar o caso de São Paulo e Santos. Eu acho que esses casos aqui são um pouco mais tranquilos de se lidar, porque o Campeonato Brasileiro acaba no dia 7 de dezembro. No dia 8 eles se reapresentam para darem abaixo e saírem de férias. E aí voltam no dia 1º. Vocês conseguiram notar que em nenhum dos casos a gente tem um mês de férias? Nenhum dos casos. E vocês sabiam que o jogador de futebol é um CLT? Sim, em parte dos vencimentos, dos ganhos dos atletas, eles recebem por CLT. E eles têm o direito de CLT. Qual que é um dos direitos de CLT? Um mês de férias. Esse um mês de férias não vai bater para nenhum dos atletas dos 4 grandes. Logo, os clubes vão ter que dar um jeito, senão o que vai ter de processo trabalhista perdido pelos clubes em cima de atletas que vão processar vai ser uma enormidade. O que é que os clubes vão fazer? Vão remodelar as férias dos jogadores para o resto, o gap para bater os 30 dias, seja dado em junho, julho, ali no período da Copa do Mundo. Esse é um dos problemas. Problema número 2, pré-temporada. Pré-temporada. Lembra que eu falei que os clubes se reapresentam uma semana antes? Então, eles se reapresentam. Pré-temporada, eles vão ter 3, no máximo 2 dias. Por quê? Porque o clube se reapresenta, aí tem que ajustar a rotina de exercícios, aí tem que ajustar a rotina do dia a dia, a questão da alimentação. Tem jogador que volta acima do peso, tem jogador que volta abaixo do peso, tem jogador que consegue se controlar nesse período de férias. Mas a questão é que até ajustar e alinhar esta pequena parte, o clube também já perde um tempo, já onera um tempo dele. Então vai ter clube na Série C, por exemplo, na Série D, clube fora de série, que já está treinando para o Campeonato Paulista. Que já está na parte física ali se alinhando, se ajustando, fazendo o seu planejamento. Os clubes de São Paulo eles não conseguem nem definir isso. Como é que você acha que o Palmeiras, o Corinthians vai definir o seu planejamento para janeiro, se eles vão ter calendário até talvez a parte final de dezembro? Essa parte, então, vai ter time com 1 mês de pré-temporada, vai ter time com 2 meses de pré-temporada e os grandes vão estar esfarelados, voltando de férias. Um exemplo, quem pegar o Capivariano, quem pegar o Primavera, vai ter jogo difícil na parte física, na parte técnica nem tanto. Agora, na parte física vai ser um inferno, porque os caras estão voltando de férias, estão sem ritmo, estão
com dificuldade e os outros caras há 2 meses no seu planejamento. E é aí onde a gente elenca o terceiro ponto, que é o tempo de planejamento. Uma coisa é a diretoria do São Paulo, a diretoria do Santos, que até o dia 7 de dezembro não podem definir o seu planejamento. O Santos está lutando para não cair, o São Paulo está lutando, se matando, para ver se consegue uma vaga na Libertadores ou não. Corinthians e Palmeiras, meu amigo, nem se fala. O ano do Corinthians só começa dia 21 de dezembro. Porque se o Corinthians chega à final da Copa do Brasil e ganha a Copa do Brasil, porra, Corinthians vai para Libertadores, Corinthians ganha 77 milhões, Corinthians ganha mais bonificação, bate 90 milhões de bonificação e premiação, então dá para pagar o transfer ban, dá para pagar com jogador, dá para ver a janela da temporada 2026 com outro prisma, é outra história, é outra ideia, é outra brincadeira. E aí, se o Corinthians não ganha, meu amigo, volta o cão arrependido. Tem transfer ban, tem ônero, não vai para Libertadores, tem que correr, não tem quem contratar. Isso que eu tô falando só de Corinthians, Santos e São Paulo. A questão do Palmeiras é um pouco mais leve, porque o Palmeiras também que ele vai fazer o seu planejamento, mas ele tá um pouquinho mais nessa questão do planejamento mais suavizado que os outros, porque ele não vai precisar estar tão desesperado. Outra coisa, vai ter copinha. Copinha vai ser no período do Campeonato Paulista. Começa no dia 2 de janeiro, como sempre, e termina no dia 25 de janeiro. Então, você vai fazer o quê? Ah, vamos subir os jogadores da safra da Copinha. Vai colocar um monte de sub-20 que talvez já estejam preparados ou talvez não estejam preparados. Queimar a maturação do moleque, fazer o moleque transicionar de forma errada. O moleque não tem o tempo para preparar, não tem o tempo para maturar, e aí você perde um ativo, você perde uma joia, vende por uma Coca quando você podia vender ele por um BMW, e você, instituição, se lasca. Então assim, tem pontos positivos, mas também tem pontos negativos. Isso depende do prisma de quem olha. Isso depende para quem vai olhar. Pra gente, público, é muito bom. É muito bom porque vai ficar mais fluido, vai ficar mais corrido, não vai ficar aquele negócio maçante, cansativo. 12 datas até chegar a parte boa do campeonato. De 12 diminui para 8. E como vai ter campeonato brasileiro, vai ter bicho pegando também no meio. Para o nosso prisma. Para o prisma da entidade, para a visão da entidade, do caramba. Maravilhoso. Diminuir aqui, tenho menos datas, de 16 foi para 11, mais de 25% de diminuição de datas, vai ficar mais fluido, vai ficar mais corrido, termina mais cedo, acho uma boa. Quesito dos clubes, acabei de citar as bombas que tem aí. Pô, legal, é mais rápido, é mais fluido, mas agora eu tenho que mexer no meu planejamento, tenho que me planejar mais cedo, tenho que ver, tem questão de férias, tem questão de pré-temporada, tem questão de tempo, meus jogadores não vão estar na questão física iguais aos outros, e por aí vai. E por aí vai. Incidência de lesão será maior? Não dá nem pra gente começar a conversar de tanta coisa que pode acontecer. Vai ter gente gemendo aqui nos comentários? Pô, você quer que diminua as datas. Aí quando diminuir as datas, você tá falando que tem que melhorar porque... Gente, a pecha do brasileiro, a normalidade do brasileiro é reclamar, ok? Mas não significa que a gente não esteja contente com as mudanças. Eu mesmo estou contente, acho que é muito bom. Só estou ponderando pela vista dos clubes, pelo prisma dos clubes, que haverão negatividades dessa mudança, tá? Para os pequenos foi uma boa mudança, para os grandes acho que tem coisas boas e tem coisas ruins, mas dá pra gente sentar e conversar sobre tudo. Tô ansioso, quero ver como que vai ser o primeiro ano desse campeonato e principalmente como que os clubes vão levar a sério ou não esse campeonato. Deixe seus comentários aqui, fale o que vocês acharam, se vocês são a favor ou contra essa mudança, o que vocês acham. Gente, por hoje eu me despeço, mas não antes de pedir que você curta, comente e compartilhe os vídeos do canal. E você que não é inscrito, se inscreva, dá essa força, dá esse help pra nós, beleza? Por hoje, galera, é só. Tchau!